Bem-vindos todos. Eu vou dar uma pincelada aqui nos elementos discretos, né? São elementos que o Aster dispõe para poder substituir molas, amortecedores e outros dispositivos mecânicos com um comportamento pré-conhecido. Esses modelos são representados por pontos ou linhas a dois pontos, né? Não tem nada além disso aqui. Eles têm várias possibilidades não lineares, né? Principalmente comportamento de molas, e um modelo especificamente tem amortecedores não lineares. As deformações estão limitadas realmente a deformações pequenas, ou esse quadro aqui, né, são pequenas com reatualização da geometria, então não existe aquelas deformações, o GROT, GDEP, e as palavras-chave que vão aparecer lá no AFE Modele, na atribuição ao modelo, são essas aqui, né? Discreto com graus de liberdade de translação ou translação e rotação, e as versões bidimensionais deles. A documentação pertinente, normal de sempre, né? A AFE Caral-LM tem um detalhamento bastante profundo, né, de como colocar as coisas, né, quais são os valores que você tem que botar em cada modelo, e o DEFI material vai te dizer como fazer molas e amortecedores não lineares. A teoria está toda aqui no R50317. Uma orientação aqui com relação ao que colocar, né? As características dos elementos são sempre denotadas aqui por 4 letras, né? A primeira K para rigidez, A para amortecimento e M para inércia, que pode ser translacional, né, massa tradicional, ou inércias rotacionais. O segundo item, T, quando o seu modelo só tem o DOF translacional, e TR quando tem o translacional e o rotacional. Aqui o segundo, terceiro aqui, se tiver um D aqui, é porque a matriz é diagonal, né? Então a quantidade de termos que você tem que botar é bem menor. E aqui o último item, N, quando o modelo é um POI1, quer dizer, é um nó apenas, é um elemento feito de um nó, e L, quando ele é uma barra, né? Então é um segmento a 2 pontos. Por exemplo, se eu tiver aqui um elemento com TR, né? Translação e rotação, a matriz de rigidez, no caso de um ponto, ela vai relacionar todos os deslocamentos e rotações desse ponto aqui com com as forças e os momentos existentes, né? Como se aqui tivesse um monte de molas ligadas nele na direção X, Y, Z, molas rotacionais e tudo mais. Quando eu me refiro a um elemento linear, né, um seg2, a matriz que eu vou dar, que é basicamente a mesma, ela vai ser interpretada lá dentro dessa forma aqui, né? Porque ela se relaciona com diferenças de deslocamento. Então, nessa força aqui em X, por exemplo, é a diferença de deslocamento em X dos dois nós, a diferença de deslocamento em Y, em Z, etc. e tal, e as diferenças de rotação, né? Os ângulos assumidos aqui pelo elemento. Então, vamos dar uma olhada aqui em como fazer um exemplo bastante simples. Eu comecei aqui no Geometry, na parte da geometria, como sempre, né? O módulo de geometria começa sempre com pontos. Do ponto, desses 3 pontos, eu criei 2 linhas, né? Uma que eu vou chamar aqui de barra e outra que eu vou chamar de spring, que é a mola assim que eu vou colocar. Eu vou botar nisso aqui um modelo de dilatação térmica, e aqui eu vou colocar já de uma vez uma mola não linear, só para dar uma ideia de como isso é direto, né, é útil. Então, produzir aqui o conjunto deles, né, e já fiz a abertura aqui com o eclatê, né, para separar nas 2 linhas, nos 2 segmentos e nos nós que eu vou me referir lá durante o modelo. Na malha, eu fiz aqui um pouco de controle, né, de como fazer, né? Então na malha Spring
na malha da mola apenas, eu coloquei um regular 1D, número de segmentos, botei um segmento só, né? Então esse aqui só vai ter 2 nós mesmo. E na barra coloquei 5 segmentos, não precisa de muita coisa, isso aqui vai ser bem simples. Então, gerada a malha aqui, né, com todos os grupos de nós já apontados, né, para referência futura. Vamos aqui para o raster em si. Aqui eu gerei 2 estágios. O primeiro, a leitura da malha. Essa primeira parte aqui está bem padrão, né? Aqui começa as diferenças. No grupo de malha barra, né, o que foi posto aqui é o modelo mecânico de barra, né? Então, o modelo de barra ele só tem os graus de liberdade de translação, né? É como se fosse aquele probleminha básico lá de treliça, né, das aulas de mecânica. E aqui no grupo Spring X, né, que é aquele corpo de mola, eu botei o DIS-T. DIS-T, portanto, discreto, só com graus de liberdade de translação, não tem nenhum efeito rotacional aqui. Aqui, no modelo barra, coloquei uma seção retangular, bem grande até, né? 10 centímetros de espessura, né? de lado, então uma barra quadrada. E no discreto, depois de algumas avaliações e tudo mais, ok, selecionado aqui o elemento, deixa eu tirar esse coisa daqui, tá, Spring X, né, o elemento de mola, tem aqui os 3 elementos, os 3 valores. Estou me referindo ao local, mas isso aqui é redundante, e aqui vem aquele item que estava lá demonstrado nos slides. Estou me referindo à rigidez transnacional, a matriz diagonal e um elemento longitudinal. Isso aqui, eu estou dizendo que eu só tenho mola nesse sentido, só na direção X. Pode rodar, deslocar-se à vontade, né, dar um deslocamento diferencial à vontade aqui em Y e Z, que não tem problema. Eu não tenho mola nessas direções. E esta mola aqui vai se relacionar depois com a característica não linear que eu vou colocar lá na frente. Tá, passado isso aí, materiais, coisa até aqui simples. O aço que eu vou usar só no modelo de barra, né? Módulo normal, o coeficiente de posição normal. Aqui eu dei uma exagerada na dilatação térmica, né? Que eu vou para poder encaixar os valores, né? Mas não tem grandes mistérios, não tem grandes erros nisso. Bom, vamos dar uma pequena pincelada aqui no quais são os detalhes desse DIS Billy Ellis, né? O modelo de mola não linear que eu vou colocar aqui. Ele é um modelo de 2 trechos de linha, né? Um primeiro e um segundo são separados, ele muda a inclinação quando a força atinge um determinado valor pré-estabelecido. Então, vai haver uma maneira aqui de determinar a primeira inclinação e depois a segunda, que eu vou colocar como 0, né? Porque eu pretendo, né, reproduzir um sistema de força constante a partir de um certo ponto. Isso aqui é comum a todos os modelos de mola não linear. Você tem basicamente os mesmos modelos, né? Aqui no caso, esse bilinear também tem lá para materiais bilineares, né? Também tem os materiais definidos por tração, curva de tração. Mas lá nos materiais não lineares você relaciona deformação a tensão, e aqui nos modelos, nos elementos discretos, você está relacionando deslocamento à força. Então, esses são os carinhas que eu vou determinar lá no problema, né? O KdebX, a primeira inclinação, e o Kfin-X, que é a segunda, que já vai dar 0, e esse F pré aqui. Então, nesse problema específico, como ficou isso? Com 300 graus de aquecimento, eu tenho 3 centímetros de dilatação. Naquela seção, naquele comprimento, com aquele aço lá que foi colocado, 1 centímetro de deformação
vai exigir 10 a 7 newtons de força, ou a barra em si tem 1 exponencial a 9, 10 a nona newton por metro de rigidez. Se eu limito a força em 10 a sétima, eu estou reduzindo 1 centímetro na deformação final, né? Então estou impedindo 1 centímetro de deformação, e esse é o máximo de força que o meu sistema consegue fazer. Então, se sem nada dá 3 centímetros, com a mola de força constante vai ter que reduzir só 1 centímetro. Resultado final, meu KDE-BX dá 10 a nona, né? Então em 1 centímetro, 10 a 7 de força. O Kfin X, 0, força constante. E o ponto onde vai ter a quebra, que é o SF pré, esse daqui. Aqui, onde é que eu entro nesse defi material? Desço aqui na seção que tem o This, Billy, Elas. Nesses valores ele assume funções. Então aqui no caso eu tive que definir anteriormente aqui valores constantes, né, para 0 e para aquele 10 a nona, para poder colocar aqui o valor da inclinação inicial, dependendo de dx, e da inclinação final, dependendo de dx e a força aqui onde dá a quebra do valor. Tá certo? Então aqui eu já estou estabelecendo a mola não linear nesse trechinho aqui. Condição de contorno. Então, para todo grupo, todo mundo, tem dy e dz bloqueados. E aqui embaixo, o nó A tem o dx bloqueado, né, que é aquele nó aqui da extremidade, então ele não se move. E o próximo nó, que é o nó C, também nessa extremidade aqui, também está fixo, dx igual a 0. Então, todo mundo está bloqueado em y e z, e esses dois aqui também estão bloqueados em x. O nó de interface aqui está livre, porque ele quiser. Agora vem aquele caso, aquele método de implantação de uma temperatura, de um quadro de temperatura, que já foi mostrado em outros pelo Laster. Eu vou criar um campo de temperatura para esse modelo, usar aqui o CreaChamp. É um campo nodal de temperaturas. Vou fazer a operação aqui de atribuição e só nos elementos de barra, do grupo barre, né, só esse primeiro trecho aqui, vou colocar um valor de 320, o componente aqui é a temperatura. E vou fazer o mesmo com 20, nesse caso. Então, criei dois campos aqui, um de 320, um de 20, para vir aqui e usar o comando crea-resu, criar uma evolução de temperatura, um resultado do tipo evolução de temperatura, em que eu botei no instante 0 o T20, 20 graus, e no instante 1 com 320 graus aqui. Até aqui tudo bem. Aí eu vou definir a temperatura, vou atribuir os materiais de uma forma geral, né? Daqui o barra recebe o aço e o Spring X recebe aquela mola bilinear que foi definida lá em cima. Aqui embaixo eu coloco uma variável de controle me referindo à temperatura, valor de referência 20, dizendo que este grupo de elementos aqui, no grupo barre, só esse primeiro trecho, vai ter uma temperatura que vai evoluir conforme o que eu já criei ali, né, de 20 para 320. E faço aqui a análise, até aí
tudo beleza. Depois, o pós-tratamento. Eu vou acompanhar as variáveis internas para começar, né? E nas forças aqui eu calculei as reações nodais. Então eu vou ter reações nodais nos nós de extremidade, onde eu tenho restrições de condição de contorno. Nesse comando aqui eu fiz a extração de tabela. Vou gerar uma tabela para ser impressa. Então peguei o resultado lá já enriquecido, né, com as variáveis novas. No nó C, que é esse extremidade aqui, vou pegar as 3 resultantes do campo dessa variável aqui da reação nodal. Então vou ver como está a força feita na mola nesse ponto aqui. E no nó B, que é esse nó que está aqui no meio, né, entre o grupo de elementos de barra e a mola em si, eu estou acompanhando só os deslocamentos, tá, com todos os componentes. Até aí, beleza? Então vamos aqui para rodar os casos, né? Então, vou rodar só o estágio 1 para começar. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Expõe o arquivo de comandos e vai dando o resultado de cada comando. Vamos ver como foi a evolução. Está aqui a resolução do sistema. 01, 2, 3, 6. Aí aqui vem um caso interessante. Isso é comum realmente tanto em molas bilineares, né? Qualquer não linearidade exposta como bilinear, né? Você tem uma mudança muito brusca de inclinação na sua curva, né? Mudança muito brusca de comportamento. Então aqui no 06, nós vamos dar uma olhada mais na frente, que por aqui a mola já topou aquele limite de força constante dela, né? O 10 a sétima. Então, quando ela veio aqui de 0,6 do campo de temperatura, né, 60% da mudança entre 20 e 320, ela tentou dar o salto aqui para o 7 e deu errado, não convergiu. Então, o esquema automático lá que foi determinado on times faz o corte no passo de tempo e chegou aqui, tudo bem, convergiu. A partir daí já está no segundo patamar, né, então foi andando sem problemas. Agora vamos ao segunda fase, né? Eu vou, a partir do resultado daqui, vou rodar o segundo caso, vou rodar o pós-tratamento, perdão. Ok? Então vamos ver. Eu vou procurar o barra Spring Table, que é o arquivo onde eu guardei os resultados. E estão aqui os dois, né? As forças de reação e os deslocamentos. Você pode ver aqui, né? Vai subindo a força, subindo, até quando ela chega perto aqui de 10 a sétima, pode ver, né? De 6 aqui para 6,5, deixa eu assinalar essas. Aqui. Ela estava subindo de 1,5 em 1,5, né? Então, quando ela chegou aqui em 9 vezes 10 a sexta, ia subir mais 1,5, daria 10, já não daria 10 a 7 exato, né? Seria além de 10 a 7. Então acabou dando aquela quebra que foi necessário. Então dá uma aliviada, né, na marcha. Mas podem ver que cresceu, chegou no ponto de máximo, pronto, agora está constante. Então a mola realmente constante entrou. E esse 10 a 7 aqui, 1 vezes 10 a 7, é exatamente a força que é necessária para você deslocar 1 centímetro aquela barra. E com aquele salto de 300 graus Celsius, ela daria 3 centímetros de dilatação, né? Então pode ver que essa força aqui, necessária para sustentar 1 centímetro, exatamente evitou aquele centímetro. Isso aqui
2 vezes 10 a menos 2 metros, são 2 centímetros de dilatação. Se não tivesse a mola seria 3, mas com 10 a 7 da mola ele consegue reter o deslocamento. Então isso aqui é o jeito bastante simples, numa situação completamente teórica, mas na prática vai ser assim também, né? Você vai determinar o ponto onde você vai colocar a sua mola e vai depois atribuir os valores dela dessa forma. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.